presidente do Banco Central já tem data para voltar ao Senado. Será no dia 10 de agosto e na pauta dos parlamentares para Campos Neto também está a discussão sobre a redução na taxa básica de juros. A reportagem é de André Anelli. A norma que define a autonomia do Banco Central prevê que o presidente da autarquia deve prestar contas de decisões a cada 6 meses. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a ida de Roberto Campos Neto será no contexto de esclarecer a atividade do órgão no primeiro semestre do ano. O período pelo qual Campos Neto deve se manifestar coincide com as decisões sucessivas do Comitê de Política Monetária, o Copom, de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O patamar é sustentado desde o ano passado e tem sido alvo de críticas constantes de governistas e do próprio presidente Lula. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, no mês passado, 4 requerimentos para que Campos Neto preste esclarecimentos sobre a taxa Selic. O presidente do Banco Central já esteve na comissão em abril para falar do mesmo tema. A gente fala de economia também com os nossos comentaristas. Amanda Clay, toda a expectativa aí, todos os olhares em cima de Campos Neto para a redução dessa taxa de juros. Quais são as consequências? São consequências positivas? Certamente, Paula, e é dada como certa a redução da taxa de juros a partir de agosto. A maioria do mercado precifica uma baixa de 0,25 ponto percentual, né? Claro que alguns atores políticos imaginavam ou gostariam que essa queda fosse mais veloz, tivesse mais ritmo. À medida que você descomprime as taxas de juros, esse ambiente econômico, você consegue dar vazão ao crédito novamente e fazer a roda da economia girar. Os juros sobem justamente para esfriar a economia, para esfriar a inflação. É um remédio amargo, mas necessário para combater a inflação. E a inflação chegou a níveis elevados no ano passado. Só que ela vem caindo e dando sucessivas demonstrações de queda. Foi isso que a ministra Simone Tebet quis apontar. Não só a inflação do IPCA, teve deflação no mês passado, inclusive 0,08% de queda, a primeira em 10 meses, desde setembro do ano anterior. E a expectativa de inflação do mercado, que é aquele que aponta para frente também, não olha só para trás, mas aponta para frente, também dá sucessivas demonstrações de queda. Inclusive, a inflação pode ficar dentro da meta pela primeira vez, acho que desde 2020, salvo engano, este ano, né? Pode ficar não no centro da meta, mas até o teto da meta, que é de 4,75%. As condições estão dadas para o começo dessa queda de juros. Agora, a velocidade que isso terá, que isso terá e que nós ainda veremos. Olha, Beraldo, é preciso discutir também o que pode acrescentar a ida do presidente do Banco Central ao Congresso. Claro que é prerrogativa do Congresso fazer a convocação de quem os parlamentares quiserem, mas ele já foi outras vezes e a discussão foi sempre a mesma, né? Pois é, Tiago, é o circo, né? Há um procedimento no Banco Central para reavaliar a taxa de juros. E todos os elementos indicam que haverá redução da taxa na próxima reunião do Copom. Só que esses agentes políticos, eles ficam usando este tema para parte deste esforço de jogar a responsabilidade sobre a situação econômica frágil que o Brasil se encontra, jogar essa responsabilidade nas costas do Roberto Campos Neto. Isso é uma grande bobagem, isso é um grande absurdo. Então ele vai lá ao Senado, vai responder as mesmas perguntas, não vai sair de lá convencido de que ele no dia seguinte tem que dar uma canetada para reduzir a taxa de juros, porque simplesmente não é assim que funciona. Agora, parece que há uma discussão de que, olha, na hora que o Banco Central reduzir a taxa de juros, no dia seguinte, a vida de crédito das pessoas vai melhorar. E isso é mentira. Isso não acontece assim. O custo do dinheiro ao contribuinte, ao consumidor, ao empresário, ao investidor, ainda é muito alto e não será 1% ou 2% que fará a diferença na atividade econômica do ponto de vista de quem consome e investe. Se a gente olhar para a taxa de juros nos Estados Unidos, que é na casa de 5%, os juros cobrados anualmente pelo cartão de crédito é na casa de 20%. Aqui no Brasil, a taxa de juros é de 13%, mas os juros cobrados no cartão de crédito é de 400. Então, há um enxugamento de dinheiro da economia real, do bolso das pessoas,
para o sistema bancário em forma de juros e também para o governo em forma de tributos. Este é o problema que precisamos resolver. Mas joga-se essa cortina de fumaça, joga-se todo o peso nas costas de Roberto Campos Neto, quando, na verdade, nós temos uma extrema concentração no setor bancário, que aconteceu com as bênçãos de Lula e de Dilma Rousseff nas suas gestões anteriores, e hoje o brasileiro não tem para onde correr. Qual ponto você rebate, Amanda? Eu concordo com o Beraldo quando ele fala que tem um problema sério de spread bancário e isso não pode ser atribuído a um governo, é um problema crônico que existe no Brasil. A gente precisa ter coragem de se debruçar sobre isso, de enfrentar esse problema, porque de fato as taxas de juros reais são infinitamente maiores do que a taxa de juro lá de referência, a Selic, colocada pelo Banco Central de 13,75, e os bancos vão te dar inúmeros motivos para isso, mas o ponto que eu quero rebater é o seguinte: não acho que o Campos Neto não deva prestar contas à sociedade. E quando foi votada a autonomia e independência do Banco Central, o Senado é o único órgão, poder, casa que tem a atribuição, a prerrogativa, por exemplo, de votar a saída do presidente do Banco Central. Não estou defendendo isso, logicamente, mas eu quero dizer que o Banco Central precisa prestar contas à sociedade, ser honesto e transparente, porque ele não está acima, não é uma figura acima de qualquer suspeita. Ele pode errar também, ele tem que explicar qual é a lógica das decisões que toma e enfrentar os questionamentos que também são legítimos num Estado democrático de direito e explicar por que as taxas de juros são tão altas. Então, não acho que seja um circo, eu acho que seja uma etapa necessária dessa prestação de contas e honesta e transparente para a sociedade, porque a sociedade quer entender também e tem esse direito. Mas, Amanda, Roberto Campos Neto nunca se negou a prestar esses esclarecimentos. Ele já esteve no Congresso Nacional inúmeras vezes. E a gente vai observar o que vai acontecer e eu duvido que haverá alguma pergunta melhor, nova, mais inteligente, que possa gerar um debate de alto nível, qualificado, sobre política econômica. Nós vamos ouvir as mesmas coisas, nós vamos ver ali senadores querendo lacrar, fazer videozinho e tal, porque muitos dos senadores, se não a maioria dos senadores, sequer entende de economia, do funcionamento das políticas econômicas. Mas Roberto Campos Neto faz, sem nenhum tipo de reparo, o seu papel, inclusive no que tange prestar esclarecimentos à sociedade. Olha, ainda na